Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós iremos falar sobre as técnicas de leitura de texto. Esse assunto será para todas as turmas de primeiros anos, segundos anos e terceiros anos das escolas Cláudio Martins e Flávio Macílio. Essas técnicas irão ajudá-los a compreender melhor ao ler um texto na língua inglesa. Então, como essas técnicas funcionam? Eu vou tentar ser prático e sintetizar o assunto, ok? Bom, lembrando que quando nos deparamos com um texto, a gente vai ler um texto, a gente quer a princípio pegar logo a ideia do que se trata aquele texto. Isso é a primeira coisa que a gente pensa. Eu vou ler esse texto e eu quero saber qual é a ideia, qual é a essência desse texto, do que é que esse texto está falando. Isso é a ideia principal. Então, a gente chama de general comprehension. Então, gostaria de frisar aqui também que, nesse sentido, a maioria dos textos, da organização dos textos, ela se dá com a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, quando a gente estiver lendo um texto, a gente vai fazendo algumas perguntas. Qual é a situação? O que é que está se passando no texto? Qual é a problemática? Qual é a solução para essa problemática? E a avaliação disso tudo? Então, são perguntas que a gente vai fazendo, né, no nosso íntimo ao ler o texto, né? Mas como ler esse texto se ele está numa outra língua? E é aí onde entram as técnicas de leitura. Muitas dessas técnicas que a gente vai falar hoje, a gente já pratica por intuição, né? Agora, uma vez que você tem a consciência de que essa técnica existe e de como organizá-la para um bom proveito e compreensão daquele texto, que é a chave da questão, ok? Pois bem, vamos lá. Eu gosto sempre de começar essa aula de técnica de leitura falando sobre brainstorm. O que seria o brainstorm? Como vocês veem aí no desenho, na imagem, seria uma tempestade de ideias, né? Ao pé da letra, brain é cérebro, storm é tempestade, mas a gente não lê ao pé da letra. Brainstorm significa tempestade de ideias, né? Nessa tempestade de ideias, ao nos depararmos com o texto, a gente vai observar logo se tem imagens, né? A gente observa o título, se alguma coisa no título vai ajudar a gente a compreender. Subtítulo, a gente procura ver o layout, o formato do texto, para saber que tipo de texto é aquele, se é uma notícia de jornal, se é uma poesia, se é um cartoon, se é uma tira em quadrinho, se é uma música, se é alguma receita, uma receita de bolo, de pizza, né? A gente olha o autor e olha a fonte do texto. Todas essas variáveis irão nos ajudar a ter uma noção do que possa vir a se tratar o texto. Então, o brainstorm, a gente usa o brainstorm para tentar adivinhar mais ou menos o que aquele texto vai falar antes de lê-lo, ok? Então, como? Vamos ver aqui. Vejamos esse texto aí. A princípio, eu já bato o meu olho aqui e tem uma imagem que está chamando bem a minha atenção. Ela praticamente é o texto quase todo. Eu vejo aí imagem de crianças olhando para cima, uma cara de... Elas não estão muito bem cuidadas, as roupinhas dela, a carinha meio triste, meio traços de sofrimento, com pratos vazios e todos os pratos, todas as crianças segurando pratos para cima, dando a ideia de que está pedindo, né? No caso, algo para comer. Então é o seguinte, fazendo um brainstorm, eu acho que vai falar de crianças que passam fome. Isso é o que eu estou achando que o texto vai falar. Eu não li o texto, eu estou vendo a imagem. Analisando também o layout do texto, eu vejo que pelo formato do texto, isso parece ser um texto informativo, para mim passar uma informação, né, em relação a esse assunto. Se eu olhar lá embaixo, eu vejo a fonte do texto é a Unicef, que é uma instituição que nós sabemos que se trata de cuidados com crianças no mundo inteiro em relação aos estudos, à moradia e à fome, à alimentação, né? Então,
as minhas ideias estão batendo, esse texto está fácil de compreender ele na sua essência. Agora eu preciso ter a certeza de que eu estou pensando é o que o texto está realmente tratando. Então, para isso, a gente vai usar uma leitura chamada de skimming. Essa leitura, skimming, todos nós já fazemos. Em todas as provas, por exemplo, quando a gente vai fazer uma prova que tem muitos textos, a gente faz essa leitura, a gente só não sabe esse nome feio aí, skimming, né? Esse nome esquisito, que é em inglês. O que seria o skimming? O skimming é uma leitura linear, ou seja, linha por linha, rápida, e eu não vou ficar parando para me preocupar em detalhes do texto. O objetivo dessa leitura é eu terminá-la e saber, tentar captar a essência do texto, a ideia principal do texto. Como nós já fizemos um brainstorm, né? Então o brainstorm é feito antes, logo após a gente faz o skimming, pelo menos essa é a sequência que eu gosto de usar normalmente, né? Com o tempo, com a prática, vocês vão utilizando essas ferramentas da melhor maneira que lhes convierem. Então, eu uso dessa forma, né? Eu faço o brainstorm para ganhar tempo, tentar adivinhar o texto. Logo depois eu preciso fazer o skimming, ler todo o texto para saber se o que eu pensei lá no brainstorm tem alguma coisa a ver com o texto realmente, se vai bater. Então, vamos fazer o skimming. Prestem atenção aí que no skimming eu já vou pensando em ficar refletindo para saber o que é que o autor quer me passar, se ele quer me convencer de alguma ideia, se ele quer me informar alguma coisa, se ele quer fazer uma crítica, etc, etc, etc. Então vamos lá, voltar no texto. Bora lá ler linha por linha. 30,000 children die each day due to poverty. Over 9 million people die worldwide each year because of hunger and malnutrition. 5 million are children. Bem, só chamar atenção aqui em relação a números. Em inglês, os números se comportam, os sinais, né, de ponto e vírgula, eles se comportam diferente, de maneira oposta do português. Em português, se nós quiséssemos falar 30 mil, nós colocaríamos 30.000. Se fosse dinheiro, a gente colocaria vírgula 00. Em inglês é ao contrário, eles usam, onde a gente usa ponto, eles usam vírgula, e onde a gente usa vírgula, eles usam ponto. Tá bom? Só para deixar isso aí claro. Bom, a gente fez uma leitura linear e, obviamente, pessoal, quanto mais eu souber da língua, quanto mais eu dominar de gramática, de vocabulário, né, juntando com as minhas experiências de mundo, né, isso vai facilitar minha compreensão do texto, ok? Então, eu vi que eu achei no brainstorm que falava de crianças que passam fome no mundo, e o texto me fala isso em relação à morte, as mortes dela, em relação à fome e à pobreza. Agora é o seguinte, depois que isso é a essência do texto, está falando de crianças no mundo inteiro que passam fome por causa da pobreza e morrem por causa da fome e malnutrição, né? Então vamos ver aqui, isso é a leitura do skimming, a gente captou a ideia central e por coincidência nesse texto bateu com as ideias que a gente pensou lá no brainstorm, que eu pensei, né? Vamos aqui nessa outra ferramenta aqui, no scanning. O scanning é uma outra leitura. Essa leitura eu costumo brincar na sala de aula, que é a leitura do preguiçoso, né? Mas essa leitura todo mundo faz em vários textos no nosso dia a dia. A gente nem percebe isso. A gente faz isso no WhatsApp, a gente faz isso no Facebook, a gente faz isso na rua quando recebe um panfleto, um fly, né? Então, o que seria o scanning? O scanning, eu vou lá no texto, mas eu não vou ler linha por linha. Eu vou pegar o meu olho, eu vou passar ele pelo texto, eu vou escanear o texto com os meus olhos e meus olhos vai batendo em pontos que me chamam a atenção. Esses pontos, como você pode observar aqui, normalmente são chamados de palavras cognatas, palavras repetidas, marcas tipográficas.
Vamos ver rapidamente cada uma dessas aqui, né? Palavras cognatas são aquelas palavras normalmente de origem latina ou grega, que o radical é o mesmo da língua portuguesa, né? E por fatores históricos, a língua inglesa incorporou ela, né? O domínio de Roma, etc, etc, os relacionamentos, os comércios antigos, enfim. As palavras cognatas são aquelas quando a gente se depara num texto de língua estrangeira e a gente olha e diz, nossa, essa palavra lembra uma palavra em português. Às vezes ela só lembra, tem uma certa semelhança, mas às vezes elas são idênticas. E se aquela palavra que parece uma palavra em português, dentro daquele contexto que você está lendo, faz sentido o que você está pensando que ela é uma palavra cognata. Então, palavra cognata é aquela palavra que você olha, acha parecido com a língua portuguesa e tem o mesmo significado, ok? Elas vão ajudar muito a gente. Bom, palavras repetidas. As palavras repetidas, normalmente no texto, se ela está se repetindo, se eu conseguir inferir o que ela significa, vai facilitar minha vida. Afinal de contas, ela está aparecendo mais de uma vez. As marcas tipográficas. Esses vão ajudar bastante a gente. O que são as marcas tipográficas? As marcas tipográficas são os nomes de pessoas, os nomes próprios, nome de lugar, os números em gerais, todos os símbolos que aparecerem nos textos, parênteses, arroba, aspas, as vírgulas, as pontuações, né? Palavras em negrito, sublinhados, itálicos, tudo são colocados no texto para chamar nossa atenção. Então a gente chama isso de marcas tipográficas. Vamos ver o uso delas nesse texto que a gente acabou de ler. Okay? Vamos só voltar aqui. Olhem aí. Quando eu bato meu olho no texto aqui, eu vejo que já chama minha atenção os números. Ó. As marcas tipográficas, números. Ó. Eu tenho aqui 30.000, 9 e o 5. Logo depois do 9 e do 5, eu tenho duas palavras cognatas, million. Tem uma lembrança com milhão. Dentro do contexto faz sentido ser 1 milhão. Então, 9 milhões, 5 milhões. Eu tenho aí marcas tipográficas e palavras cognatas. Se eu olhar aqui, logo depois do 30.000, eu tenho a palavra children, que se eu souber o significado dela, obviamente vai facilitar a minha compreensão. Children é um substantivo que é muito comum encontrar em vários textos, né? Se eu olhar lá aqui mais embaixo, no final do texto, eu vejo novamente a palavra children. Ou seja, opa, o texto é pequeno e ela aparece duas vezes. É uma palavra que tem importância no texto. Então, outra que aparece mais de uma vez é essa die. Aparece bem aqui e aqui, ó, die. Né? Por um texto pequeno desse, die aparece duas vezes, então são duas palavras que estão marcando e chamando a atenção. Então, 30.000 o quê? A gente já discutiu que a essência do texto é crianças. Então, 30.000 crianças. E aqui 5 milhões crianças. Uma 30.000, um 5 milhões. Ué, vamos analisar esse texto para entender melhor os detalhes. Ele está dizendo no primeiro momento aqui, ó, que 30.000 crianças, se eu souber a palavra die, pela lógica eu vou inferir o que é die, porque está falando de fome, malnutrição. Normalmente a consequência disso é a morte. Então eu posso pensar dessa forma para tentar inferir essa palavra se eu não souber. Então die faz sentido eu entender que 30.000 crianças morrem. Day, outra cognata, ó, cada dia, devido a poverty. Eu posso até inferir também isso, essa palavra poverty, pela a lógica do contexto, né? Então, essa é a primeira informação. 30.000 crianças morrem diariamente devido à pobreza. A pobreza. A pobreza inclui doenças, né, violência, fome, etc. Então, mas vamos ver com mais detalhe aqui a informação. Aí já aqui, no segundo momento, 9 milhões de pessoas morrem worldwide, ao redor do mundo, pelo mundo afora. A cada, ali era falando de dia e aqui é falando de anos. Devido, né, por causa a fome, hunger
e malnutrition, malnutrição. Dessas 9 milhões, ele está me dizendo aqui que 5 milhões são crianças que morrem anualmente por causa da fome, dessa coisa específica. Ok? Então, vamos continuar. A gente usou o scheme, o scanning, e vamos ver outra situação aqui. Vamos ver esse outro texto aqui. Ó. Esse texto também é bem pequenininho, muita imagem. Já de cara aqui a gente já vê que tem ônibus escolar, pelo conhecimento de mundo que a gente tem, cores chamativas, school bus, né? Palavras bem conhecidas em inglês, cognata, né? Aqui você vê que não tem título, subtítulo, mas é como se tivesse. Você olhar bem aqui, ó, don't miss the bus. Tá em negrito, em letra de forma também é uma marca tipográfica, negrito é marca tipográfica, né? Don't é negando, já vimos, né? Como a gente já estudou aí nos primeiros anos, que é um imperativo negativo aí, né? Tá dando uma advertência aí, ó. Não perca o ônibus. Se você olhar, o menino tá com expressão de desespero, né? Ele vem correndo, o ônibus tá saindo a fumaça, ou seja, dando ideia que já acabou de sair, e ele não deu tempo nem de arrumar a lancheira direito, senão ele ia perder o ônibus, e na correria a lancheira abriu e caiu todo o lanche dele. E os amiguinhos dele aqui do ônibus olhando para ele com a carinha de preocupado. Bom, o que é que esse texto quer passar para a gente? A gente está fazendo brainstorm, né? A gente viu aí Don't Miss the Bus, vimos a imagem, e o texto é muito pequenininho, ó. Steering your child to success in school. Success, cognata, parece com sucesso, school, escola, ou seja, a criança tem que ter sucesso, o aluno, estudante, né? Normalmente escola, dá a ideia de criança ou adolescente, né? Então, a palavra que a gente teria que inferir aqui, teria que tentar entender é steering. Se eu entender de que a criança precisa de um cuidado para ela ter sucesso, é o responsável dela que ajuda nisso, nesse papel, então poder entender de várias situações. Steer aí eu entendo como a vigie, né? Ajude, dê o auxílio, né? Necessário ao seu filho, para que a criança, para que ela consiga todo o seu trajeto consiga estudar, ter um estudo, ter uma logística, ter um estudo bem feito, né? Então vigie aí, ou seja, ajude ela a acordar, né, a se arrumar, a tomar café, no caso aí, né, a não perder o horário, né, para chegar tudo na hora. E o adulto, esse papel é dele, principalmente, pois ele é o responsável pela criança. Tá bom? Então, esse texto aí é chamando a atenção para isso. Ok? Bom, atenção aí. Ao ler um texto, pessoal, tente responder, faça essas perguntas. Quais são as consequências do que eu estou lendo? Quais são as soluções? Quais são os pontos positivos e negativos desse assunto que está sendo tratado no texto? Né? Então, sempre faça esses questionamentos. Prediction. A prediction é muito interessante. A prediction são esses... tentar entender as palavras através do contexto, né? Várias vezes os alunos perguntam, professor, o senhor falou das cognatas, que são as palavras que lembram a língua portuguesa e têm o mesmo significado. Mas existem as palavras que eu já vi, professor, que são chamadas de false friends ou false cognatas, que elas parecem a escrita, lembra, até parece, às vezes são idênticas com a escrita em português, mas ela não tem nada a ver, ela não tem o mesmo significado na língua, igual da língua portuguesa. Por isso que elas são false cognato ou false friends. Como é que eu vou saber se o que eu acho que é cognato ou é falso cognato é correto ou não? Bom, quem vai ajudar isso é o contexto. Se dentro daquele contexto que você está lendo, aquela palavra, a ideia que você está tendo fizer sentido, provavelmente vai ser aquela. Vai ser cognata ou não. Se a ideia não fizer sentido, é falso cognato. Ok? A prediction ajuda nisso,
como também não só em relação a falso cognato ou cognatos, ela ajuda a conhecer até uma palavra nova. Isso acontece até na nossa língua. Quando a gente está lendo um texto em português, mesmo a gente nascendo no país que fala português, crescendo a vida toda no país que fala português, quando a gente lê alguns textos, tem palavras que a gente não conhece, a gente não domina todas as palavras. Então como é que a gente faz? Uma vez ou outra a gente recorre ao dicionário, né? Outras a gente continua lendo e isso não impede que a gente consiga compreender o texto e pegar a informação que aquele texto está passando. Né? Por que a gente conseguiu fazer isso? Porque dentro do contexto, na hora que meus olhos estavam passando, o conjunto das outras palavras me fez entender, inferir, compreender o significado daquela palavra automaticamente. Então, prediction é isso, é o ato de predizer, inferir, adivinhar as palavras contidas naquele texto que você não conhecia aquela palavra. Pois dentro daquele contexto está fazendo sentido eu entender que aquela palavra significa aquilo. Ok? Então, obviamente que o conhecimento da língua, o conhecimento de mundo, tudo isso vai influenciar bastante e facilitar a nossa vida nisso aí. Ok? Chamar a atenção aqui, muito legal isso aqui. Ó. Uma das habilidades mais importantes que você precisa desenvolver é a capacidade de lidar com palavras desconhecidas e aumentar seu vocabulário. Pessoal, isso é uma das partes que eu considero realmente mais importante até hoje. É o que eu tento fazer na minha vida mesmo, na língua inglesa. Inclusive em português, né? Mas na língua inglesa é o meu foco. Isso aí você consegue com o tempo. Quanto mais prática, mais leitura, mais esforço, a coisa vai se automatizando e ficando um pouquinho menos complexa, mais fácil. Tá bom? Ficando um pouquinho mais fácil. Bom, às vezes os alunos falam assim, professor, em inglês escreve ao contrário as palavras, né? Bom, veja bem, normalmente em inglês, quando a gente fala, tem um substantivo, por exemplo, garota, girl, eu quero dar um adjetivo àquela garota, girl, que ela é bonita, por exemplo, que é beautiful. Se eu falar que a menina é bonita, a garota é bonita, em português muitas vezes eu consigo falar, tanto eu usar o adjetivo antes, menina bonita, bonita menina, garoto, às vezes dá certo, às vezes não dá, né? Em inglês não, em inglês a regra pede que você use o adjetivo antes do substantivo que você está dando qualidade. Por exemplo, garota bonita seria beautiful ou beautiful girl, ok? Então, nesse caso a gente escreve, como os alunos gostam de dizer, a gente escreve ao contrário. Esse é um momento. Um outro momento que se escreve, como os alunos falam ao contrário, é nos nominal group. Nominal group são combos de palavras, são palavras, pacotinhos de palavras prontas que eles normalmente andam juntos sempre. E eles participam de determinados contextos, normalmente. Né? Então, um exemplo aí, industrialized countries, países industrializados, ao contrário. A daily paper, jornal diário. Outros exemplos, United Nations Organization, Organização das Nações Unidas, né? World Health Organization, Organização Mundial da Saúde, International Monetary Fund, Fundo Monetário Internacional, e aí vai. Né? Normalmente essas palavras são combozinhos, pacotezinhos, normalmente é mais em textos técnicos, você encontra muito isso em textos técnicos. Texto técnico também é acadêmico, de áreas específicas, você encontra também muita palavra cognata. Né? Bom, vamos continuar. SPS é só para você ter uma lembrança de como pensar aí. Situation, Problem, Solution, Response, Evaluation. Bom, Selectivity, seletividade aí, né? Selecione a leitura dos parágrafos que contêm as informações deixadas para alcançar o seu objetivo. Ou seja, lembra que normalmente a maioria dos textos eles se organizam em introdução, desenvolvimento e conclusão e é separado em parágrafos. Então, independente disso, se você conseguir, por parágrafo, pegar as ideias de cada parágrafo, você vai facilitar um pouquinho mais a sua vida. Né? Vamos passar aqui. Summary, né? O resumo é uma apresentação concisa. Não interessa isso agora. Não se desespere. Não. Bom, aqui são algumas dicas. Eu quero
Bom, vamos ver aqui umas dicas para trabalhar o inglês instrumental, que a gente chama essa técnica de leitura em sala de aula, tá bom? Adquira um bom dicionário. Hoje o pessoal usa muito celular, mas eu trabalho também com dicionário na sala, né? E aprenda a manuseá-lo. 2. Leia o título e o subtítulo, como já falamos. Observe todas as marcas tipográficas. Numere as linhas dos textos. Pessoal, e com o tempo, essas técnicas, vocês pegando intimidade com elas, vocês vão organizando, trabalhando da melhor maneira que lhes convierem, tá bom? Numere as linhas do texto, se for o caso. Faça a primeira leitura do texto sublinhando as palavras cognatas. Eu já fiz muito isso, né? E circula as palavras repetidas. Eu ia lendo, não perdia muito tempo tentando entendê-las, mas o que eu achava que era cognato e eu via as repetidas, eu já ia sublinhando e circulando para quando eu fosse voltar ao texto e analisar, eu já saberia mais ou menos onde estariam elas. Ganhando tempo dessa forma. Bom, discuta com os colegas do grupo. Às vezes os professores trabalham em grupo, depende do tempo que a gente tem de aula, né? Discuta com os colegas do grupo a respeito da contribuição das palavras cognatas, das palavras repetidas e do entendimento do texto como um todo. Obviamente, quando você trabalha perguntando aos outros, vai fazendo uma troca de ideias, né? E assim construindo seu próprio pensamento. 7. Responda a pergunta: qual é o assunto do texto? Ele é interessante para você? Bom, às vezes, sendo interessante ou não, a gente é obrigado a lê-lo, né? Então, enfim. 8. Descubra qual foi a intenção do autor ao escrevê-lo, cite os aspectos positivos e negativos, isso todo texto tem, né, do assunto abordado. Você concorda com as afirmações do texto? Qual é a sua opinião? Isso aí vai depender, né, do momento da leitura, de como está sendo trabalhada a coisa. 9. Observe as formas de organização textual: introdução, desenvolvimento, conclusão. Faça perguntas do tipo: qual é a situação, qual é o problema, qual é a solução, qual é a avaliação. Isso é um resumão que a gente está vendo aí do que a gente discutiu. Faça um resumo das ideias principais de cada parágrafo, se for o caso, né? Eu já fiz também muito isso. Faça um resumo do texto, contendo as suas ideias principais. Eu já fiz bastante isso mesmo, faço às vezes. E agora eu vou dar uma pulada aqui. Eu queria chamar a atenção para isso. Isso é um bônusinho aqui, que eu já comentei com algumas salas de aula, mas não todas. Como aprender a escrever 400 palavras em inglês em apenas 1 minuto? Em 1 minuto. Muito legal isso aqui, pessoal. Se você pensa que é brincadeira, experimente ler toda esta matéria e depois me conte. Regra 1. Para todas as palavras em português que terminem em idade, como a palavra cidade, retire idade e coloque em seu lugar TY. E assim, cidade passou a ser city ou city. Veja agora um pouco das 100 e tantas palavras que você já acabou de aprender só agora, né? Olha. City, velocity, simplicity, naturality, capacity, so on and so forth, né? E assim por diante. Regra 2. Para todas as palavras em português que terminem em são, como a palavra nação, tire são e coloque shan. T-I-O-N, shan. Vamos ver aqui alguns exemplos. Assim, a palavra nação passa a ser nation. Informação, information. Agora vamos ver outras palavras aí já, as 100 e tantas que a gente acabou de aprender. Simplification, nation, observation, naturalization, sensation. Isso aí os comediantes costumam brincar muito, transformar várias palavras até que nem são nisso aí, né? Dessa forma. Vamos ver a próxima, regra 3. Para os advérbios terminados em mente, tire o mente e em seu lugar coloque ly. Ly. Às vezes é ly, às vezes é ly. Vai depender, tem uma regrazinha, mas não vamos discutir aqui agora. Mas quando o radical em português terminar em L, ó, como a palavra totalmente, acrescente apenas ly. Pronto, tá explicado aí. Veja a seguir algumas delas. Genetically, naturally, orally, e aí vai. Também já mais 100 e tantas palavras. Regra 4. Para as palavras terminadas em ência, como o caso de essência, tire ência e em esse lugar coloque ens. Agora mais 100 e tantas palavras que você acabou de aprender. Essence, reverence, frequency, eloquence, e aí vai. Regra 5.
Para as palavras terminadas em "al", como na palavra general, não muda nada. Muda só a pronúncia, né? Escreva exatamente como é em português e veja aí mais cento e tantas palavras que você acabou de aprender. Natural, total, general, sensual, e aí vai. Beleza? Bom, pessoal, eu botei um texto aí para vocês e esse texto no final, um TD, né? No final tem um textozinho Executive Secretary, ok? Ele é bem pequenininho e ele foi feito, ele é muito fácil de entender, ele foi feito para a gente trabalhar, né? Quem lê aí o TD e for fazê-lo, lê-lo, você vai ver que é fácil detectar os artifíciozinhos das técnicas de leitura de texto. Então aí, Executive Secretary. São duas cognatas, secretário executivo, né? O que é que eu sei de secretário executivo de maneira geral de conhecimento de mundo? Bem, é um cargo que ganha um bom salário. Normalmente é um cargo de grande responsabilidade, trabalha em grandes empresas e viaja muito. Bom, isso é uma ideia que eu tenho. Estou fazendo um brainstorm. Então, eu quero... Será que o que é que eu acho que vai tratar esse texto? De como esse secretário executivo trabalha, em que tipo de empresa ele trabalha, quanto é que ele ganha. Não sei, eu estou pensando aqui, estou fazendo meu brainstorm, tendo as minhas ideias, tempestade de ideias. Vamos fazer aqui um scheme para ver o que é que se trata aí em detalhes o texto. Qual o objetivo desse texto, o que é que o autor quis passar? Então, vamos lá. We are the Brazilian affiliate of an important multinational corporation with a respected image in the market since 1920. Então, logo aí no primeiro parágrafo, nós vemos que tem várias cognatas. Brazilian, affiliate, important, multinational, corporation, respect, image. Né? O marketing já está portuguesado hoje em dia, né? Que é a palavra inglesa. E temos cognatas aí, ó. Essa é uma empresa multinacional, muito importante, ela é conhecida, né? A imagem dela é famosa no mercado e ela está no Brasil, ela não é brasileira, mas está no Brasil desde 1920. Segundo parágrafo. We intend to admit a professional with solid experience in work with directors and other executives. The candidate must be fluent in conversational English and competent in written English, with an adequate cultural background. Bom, veja bem, nesse segundo parágrafo nós temos várias cognatas, mas cuidado com as falsas cognatas. Logo no início tem uma falsa cognatazinha aí, que é fácil detectá-la pela lógica do texto, pelo contexto. We intend to admit a professional with solid experience in work with directors. Vamos parar aí. And other executives. Okay. Então vamos ler do jeito que a gente está achando. We, pronome pessoal, a gente tem que saber o básico, só são 8. I, you, he, she, it, we, you, they. We é nós. Então, nós, vamos ver se esse entende parece com entender. Nós entendemos admitir um profissional com experiência sólida em trabalhar com diretores e outros executivos. Nós entendemos, não tá legal aí. Ficaria legal inferir, nós pretendemos, temos a intenção de, né, nós queremos, se for uma maneira mais simplória, né? Então, nós pretendemos, entende, é um falso cognato. As outras não, coube legal dentro do contexto. The candidate must be fluent in conversational English and competent in written English with an adequate cultural background. O candidato deve ser fluente em conversar em inglês e competente na escrita em inglês com um conhecimento cultural, né? Já uma bagagem de conhecimento cultural adequado para aquele cargo. Então, aí nós vemos aí, temos assuntos aí do nono ano, temos assunto aí que também é visto lá no segundo ano de novo, must, né? Must tem que, né? Tem uma obrigação de, ou seja, a obrigação que o candidato tem que ter para esse cargo é saber falar inglês e escrever. E ainda ter um estudo interessante para o tipo de trabalho que ele vai fazer lá na empresa.
Próximo parágrafo. It's essential for the candidate to be mature and dynamic and demonstrative, initiative and discretion. Então, é essencial o candidato ser o quê? Pela lógica aí, né? As cognatas. Ser maduro, ser dinâmico, mostrar iniciativa, ser discreto. Né? Ser educado, né? Discreto no comportamento. Próximo parágrafo. We offer an excellent salary, approximately R$20,000, in addition to an extensive benefit plan and an interesting modern professional atmosphere, and etc. Please send a detailed curriculum vitae in indication of preferred salary too. Bom, pelo formato do texto, a gente já vê que é uma carta que está procurando candidatos a secretário executivo. Nesse parágrafo que a gente acabou de ler, está chamando a atenção as aspas, o excelente salário aí, que são duas cognatas, ainda está em itálico, né? O salário também, marca tipográfica, né? Assim como as aspas, 20 mil, né? Ainda oferece planos extras, deve ser plano de saúde, etc. Um ambiente profissional moderno e interessante, atmosfera legal, e pede para enviar o currículo e o salário que ele gostaria de ganhar, né? Pretensão. Bom, pessoal, é isso. Se alguém tiver ainda alguma dúvida, algum comentário a fazer, façam aí na plataforma do YouTube ou nas plataformas Aluno Online ou Google Classroom. Aos alunos que têm alguns grupos que eu participo, também podem me contactar por lá, tá bom? Pessoal, bons estudos e até a próxima. Valeu!